E aí, tudo muts? Espero que sim, porque hoje a gente vai falar de açúcar. Açúcar é inflamatório? Sim ou não? Nesse mundo de hoje das redes sociais, uma coisa que a gente vê bastante são pessoas, profissionais da área da saúde até, falando sobre os problemas de alimentos ou demonizando certos alimentos, certas substâncias. E uma delas, bem falada, né, bem mal falada, é o açúcar. O açúcar é inflamatório e por isso quem come açúcar está se matando. Será mesmo? A pessoa que fala isso às vezes não explica ou até não sabe o que é inflamação. Inflamação por si só é algo benéfico. A gente precisa de inflamação no organismo para sobreviver, para manter a vida funcionando. A gente precisa de inflamação. Na maioria das vezes é algo benéfico. E o que a gente não quer, o que a gente gostaria de evitar, é um cenário de inflamação crônica, uma inflamação que dura por anos, né? Que se mantém ali acontecendo sem a necessidade disso realmente acontecer. Não resolve o problema, mas fica ali aquela obra eterna, né? Que nem se fosse uma construção do governo ali que nunca para de construir, está sempre em obra, aquela coisa tudo espalhada lá, não resolve o problema e não sai do meio de campo. Então, essa inflamação crônica a gente não quer no organismo. Se a gente pega as evidências científicas e o conteúdo científico que existe em cima de pesquisa do açúcar, existe sim uma correlação do consumo alto de açúcar, né, o maior consumo de açúcar, com inflamação ou com maior nível de marcadores inflamatórios no sangue. Tá. Lembra que eu falei que isso é uma correlação. Correlação quer dizer que está relacionado, mas a gente não pode inferir, não pode afirmar que uma coisa causou a outra. Né? A gente não tem como dizer que o açúcar causou o aumento dos marcadores inflamatórios, porque apesar dessas pessoas ali nas evidências terem alto consumo de açúcar, tem um monte de outras coisas que elas fazem. É como se a gente dissesse que 100% das pessoas que morrem respiravam oxigênio. Então quer dizer que o oxigênio lentamente foi envenenando elas até que elas morressem. Isso está errado, obviamente, né? Até tem gente que fala, mas eu acredito que é meme, né? Tem que ser meme, pelo amor de Deus. Então é uma correlação que existe, né? Existe mesmo, mas não é causa e efeito. Então, algumas situações são mais difíceis de definir. Né? Por exemplo, o açúcar. É mais difícil de definir que não é o açúcar que causa, né, a inflamação ou os marcadores inflamatórios elevados no sangue. Nesse caso que entram os estudos comparativos, né? Ensaios clínicos randomizados, onde você pega 2 grupos, 3 grupos de pessoas e faz comparações manipulando o que vai ser feito em cada grupo. Um grupo vai comer alto nível de açúcar, outro grupo vai comer baixo nível de açúcar e vai fazer a comparação entre eles. Equivalendo, quando foi feito esse tipo de estudo, equivalendo calorias, né? Os 2 grupos teriam a mesma quantidade de energia no total da alimentação, o que faria com que elas mantivessem o corpo num estado físico ideal, né? Não engordassem, não adquirissem mais gordura, que a gente sabe que gordura é sim um tecido inflamatório, né? Quando está em excesso no organismo. Então, quando aconteceu esse comparativo dessa forma, não teve diferença praticamente entre os grupos, né? Mesmo com açúcar alto ou açúcar baixo. Mantendo as calorias iguais, não houve diferença, né, nos estudos que existem, já foram feitos, né, comparando esses 2 casos. Então, o açúcar é inflamatório? Talvez até aumente marcadores inflamatórios de forma aguda, no momento, né, da ingestão, mas isso pode ser visto com até outros tipos de alimentos, até com gorduras, qualquer tipo de alimento ali, de forma aguda, pode aumentar marcadores inflamatórios. Né? Que até o processo de digestão, às vezes, requer uma certa ação dessas moléculas no organismo. Então a gente não pode definir que aumenta a inflamação, aumenta o marcador inflamatório, é malefício. Isso não é uma regra. Inclusive, eu não poderia recomendar exercício físico para as pessoas, porque de forma aguda, o próprio exercício físico aumenta marcadores inflamatórios. Os benefícios vêm no longo prazo. Né? Então, no longo prazo,
a gente diminui a inflamação de forma geral com o uso de exercícios. Mas, de forma aguda, eles aumentam marcadores inflamatórios. Depois que tu faz um corridão lá, o teu corpo vai estar em um estado um pouco mais inflamado, se a gente for falar assim de forma genérica, tá? Então não pode cair nessa ideia de que aumenta a inflamação, vou fugir. Não, não é isso. Então, basicamente, o açúcar é só um açúcar, sozinho ele não tem o poder de fazer mal a ninguém. O único problema é que o açúcar vai facilitar o alto consumo de comida, alta ingestão de calorias, muitas vezes de alimentos de pior qualidade nutricional, porque é onde eles são colocados, né? Ultraprocessados, de forma geral. Não é isso que não estou fazendo essa recomendação de comer açúcar. Estou dizendo que o açúcar não faz mal se tu conseguir controlar o total de calorias da tua dieta. Numa dieta bem elaborada, né? E de forma bem pensada, o açúcar não faz mal algum. O açúcar isolado não é veneno, não é algo para se preocupar. E é só isso, a mensagem do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!